Boa noite aos que compartilharão dessa reflexão de hoje. Congratulações aos trabalhadores da comunidade espírita Nova Era, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia. Agradecemos a Celso Seara, a José Alberto pelo convite para que hoje, dia 10 de julho de 2024, sábado, às 19h30, nós fizéssemos essa reflexão sobre o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Abraço fraterno em Otonolito, Terezinha Café, Márcia Consuelo, Evandro Nunes. Evandro Nunes é um baluarte aí da Rádio Prazeres FM de Jaqueriçá. Nós gostaríamos também de deixar um forte abraço aqui para a Madalena, para a Jana e para outros trabalhadores dedicados à causa espírita aí no Vale do Jiquiriçá. Nós iniciaríamos introduzindo o tema dizendo o seguinte: a nossa evolução espiritual, ela vem ocorrendo degrau por degrau. Costumeiramente, nós escutamos pessoas desoladas, desanimadas, se confessando desanimado por conta de que é um trabalho muito árduo e de longo prazo, né? É um caminho muito longo, o nosso caminho da nossa evolução espiritual. Eles falam como se estivessem desanimados, né? Por quê? Porque nós estamos habitando um corpo físico, material. E em termos materiais, num dia, um miserável pode se tornar um milionário, ganhando numa loteria, por exemplo. Mas a nossa evolução espiritual, ela não pode ocorrer de um dia para o outro. Um ateu assassino, ele não muda de consciência e se torna um Chico Xavier de um dia para o outro. Sem, já na introdução, fugir do tema, eu diria, há um mês atrás eu estava assistindo o filme sobre Oppenheimer, aquele que fabricou a bomba foi detonada em Hiroshima e Nagasaki, e ele foi conterrâneo de Einstein, e conversando sobre essas nossas mazelas. O Einstein, que conviveu com Oppenheimer nos Estados Unidos, ele disse que a solução da humanidade é moral. Eu achei por bem e me lembrei agora de citar essa frase, porque nós estamos falando do Evangelho. E o objetivo do Evangelho é a transformação moral do indivíduo. Então, tudo na vida material precisa ser bem construído, precisa de um planejamento, precisa do que se chama em inglês know-how, saber como fazer, né? Você precisa de um projeto, você precisa de recursos humanos, de pessoas, você precisa de técnica, você precisa de planejamento. Agora, vocês imaginem como precisa ser planejado o nosso projeto de crescimento espiritual. Porque uma das características do materialismo é o imediatismo. Tudo tem que ser rápido, né? Mas em se tratando do nosso crescimento, principalmente o crescimento moral, isso não pode se dar de um dia para o outro, né? Então, o cristianismo, ele surgiu historicamente como continuação e aperfeiçoamento das revelações dadas por Deus à humanidade. Jesus veio dar continuidade a essas revelações e veio exemplificá-la com suas atitudes, com suas palavras, com suas obras, né? Mas durante todo esse tempo nós sabemos que o sentido do que é fé foi desfigurado, se tornou dogmático, caiu na mão de políticos e religiosos
sem escrúpulos. Eu me lembro daquela passagem de que a espiritualidade do próprio Jesus pediu a São Francisco de Assis para reconstruir a igreja dele, porque todo o cristianismo foi deturpado, né? Chegou ao ponto de, já no século XIX, nós sabemos que veio o Espiritismo para desempenhar esse papel fundamental e nos ajudar a entender essa sequência de revelações. O Espiritismo também, ele veio dar à fé uma direção racional, iluminar a vida das pessoas. Então, o Evangelho de Jesus, ele passou, face aos esclarecimentos que ele nos passa, a ser um instrumento de adequação e adaptação à vida nas suas diversas manifestações. O Espiritismo, ele tem vindo esclarecer que o Evangelho, entendido como crença, na realidade, é o Evangelho do conhecimento das leis que governam o espírito. E eu diria muito mais. Não é só o Evangelho do conhecimento, não. É o Evangelho do saber. É o Evangelho da vida prática. Imaginem se todos nós soubéssemos que o Evangelho é esse código moral. Vocês sabem quem tem nos ajudado muito a entender o Evangelho? Emmanuel. Existe uma série em que Emmanuel explica o Evangelho para a gente. Se vocês entrarem na internet, existe um compêndio explicando o Evangelho de Jesus. Agora vocês vejam o seguinte: a codificação, olha a importância da codificação espírita, veja a codificação do Evangelho e veja a importância do Velho Testamento. Muitas pessoas até fazem o seguinte: dizem que o coração da Bíblia é o Novo Testamento, o coração do Novo Testamento é o Sermão do Monte, e o coração do Sermão do Monte é as Bem-aventuranças. Agora vejam se é por acaso isso que eu vou contar para vocês. Das 5 codificações, vocês já repararam qual é a obra do meio? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Como quem diz, é a obra do coração. E é mesmo, é a obra do sentimento. Porque a codificação em si, ela já é um pilar. Você imagine o coração desse pilar. E qual é o objetivo do Evangelho de Jesus? Transformação moral do indivíduo. Porque nós sabemos que durante todo esse tempo se criaram um cristianismo apartado do Cristo. Jesus falou para Francisco: Francisco, reconstrua a minha igreja. Então, nós temos dificuldade de mergulhar nos textos do Evangelho e extrair essas lições moral. Por isso que nós temos em mão o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o Emmanuel vem detalhando o Evangelho para a gente, como a gente entendeu o Evangelho de Jesus, como a gente mergulhar no texto e extrair as lições de que nós precisamos. Porque o Evangelho não é para ser lido automaticamente, não. É um conjunto de textos em que você tem que não só conhecer, você tem que ler, meditar, sentir e viver o Evangelho. Para conhecer, você basta ler. Aí você tem que meditar, participar de grupo de estudo. Depois você sentir ele e viver ele.
Porque repara uma coisa, não adianta todo esse conhecimento que nós adquirimos se a luz divina não estiver resplandecendo através de nós. Se isso não acontecer, nada feito. Eu acho que eu até atrairia muitas pessoas se eu adotasse uma linha aqui na divulgação desse tema, lhe dizendo o seguinte: eu vi uma frase hoje de manhã interessante. A prática do Evangelho proporciona, repare, né, saúde e força para o corpo físico, clareza de percepção, vigor para as faculdades mentais, tudo isso, porque os médicos hoje estão mostrando o benefício da espiritualidade para o corpo físico. Mas nós espíritas sabemos que não existe doença, existe doente. Primeiro a doença se instala no perispírito para depois no corpo físico. Isso fica muito claro para a gente. Imagine se a gente soubesse desse benefício do Evangelho. Porque tem muita gente que sabe, por exemplo, que ginástica faz bem, mas não pratica a ginástica. Cuidar da alimentação, mas não se preocupam com isso. Cuidar do dormir, não se preocupam com isso. Entendeu? As pessoas não fazem ideia de que o Evangelho é uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da nossa vida. Não importa se nós estamos nos referindo à nossa vida privada, à nossa vida pública, o Evangelho ele nos orienta como espírito para nós agirmos, quer encarnados e quer desencarnados. Na essência aqui da nossa reflexão, eu pretendo mostrar que o Evangelho representa o mais elevado código de conduta moral e ética existente na humanidade. O Evangelho ele é fonte de preceitos morais. Seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria, da paz e do progresso espiritual. É um guia. Acreditem, ele pode nortear nossa vida e nossas aspirações. E a sua simples observância já seria o suficiente para transformar o mundo num local de extrema prosperidade. Não é à toa que Jesus disse assim: buscai o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Então, mesmo que as pessoas não acreditem na espiritualidade, se utilizar o Evangelho como guia, ele vai ter a prosperidade social, econômica, política. Porque a palavra Evangelho em si, ela significa boas notícias. Ela foi aplicada durante todo esse tempo em vários contextos. Essa palavra ela já era utilizada antes de se referir a Jesus e se tornou popular no ano 31 a.C., quando ela foi utilizada para celebrar a vitória de Otávio César sobre Marco Antônio. Otávio César é o que seria o Augusto, né? Que governava Roma na época que Jesus nasceu, né? Porque Roma estava degladiando, antes desse evento, 13 anos de guerra civil. E como a última batalha ela se deu distante do mar e longe da cidade, todos estavam esperando ansiosamente por notícia, né? Do que estava acontecendo na frente de batalha, né? Aí, por fim, Roma foi informada do que havia acontecido. O que é que foram? Foram as boas notícias recebidas. Otávio César conquistou uma grande vitória. Isso foi trazido. Existia o
o Evangelho de César. Inclusive as pessoas falavam Ave César, e depois a espiritualidade escreveu aquele livro Ave Cristo, como quem diz, Ave César eu estou saudando o material, Ave Cristo eu estou saudando o espiritual. Então, concluindo, a paz tão almejada seria agora possível, porque Roma vivia um período de guerra sequencial. E nós sabemos que depois do nascimento de Jesus, e até um pouco antes do seu nascimento, Roma viveu um período de paz incrível, né? Exatamente, não foi por acaso, né? Essa expressão boa nova, evangelho, se tornou comum para anunciar ao mundo que Otávio traria paz, justiça e prosperidade. Então, no Novo Testamento, a palavra boa nova, que é evangelho, aparece 76 vezes. No Evangelho de Marcos, a gente sabe que tinham 30 evangelhos, mas a gente só utiliza 4, né? Então, no Evangelho de Marcos, ele escreve que Jesus foi para a Galiléia anunciando as boas novas, não as de César, mas as de Deus. Seu anúncio, né, consistia em dizer que o tempo havia chegado. Há quanto tempo nós estamos vendo isso? Há 2000 anos. 2000 anos. Os tempos são chegados. Aí que tempo seria esse? Meus irmãos, a evolução não dá salto. Não adianta estarmos desenvolvendo a ciência convencional. Nós estamos fazendo isso muito bem. E a filosofia, sem desenvolvermos a moralidade espiritual. Aí eu acabei de citar para vocês aquele exemplo de Oppenheimer, ouvindo de Einstein, em 1945, que a solução da humanidade seria moral. Todos nós, saibamos ou não, somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. E quando tomamos contato com a sua essência, o foco de nossos interesses e comportamentos se alteram substancialmente. E por quê? Simplesmente pelo fato de que o seu exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, de liberdade e de fraternidade. Igualdade e liberdade são condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. Nós estamos aí convivendo com guerras após guerras. Vem a primeira guerra, vem a segunda. Não está acontecendo a terceira, porque os homens tomaram consciência de que ela extinguiria toda a humanidade, não foi por uma conscientização. Então, só por isso. O sentido profundo de todas as palavras dos evangelhos nos possibilita um contato mais direto com o próprio íntimo da gente e com Deus. Nos ajuda no autoconhecimento, na reforma íntima, porque a Bíblia, a codificação espírita, elas trazem uma síntese do volume de informações que nós temos que saber e de internalizar, viver para podermos alcançar o patamar que nos é destinado. Nós passamos, conhecendo o Evangelho, a refletir mais intensa e conscientemente. Nós vamos desenvolver uma percepção mais ampliada do verdadeiro sentido da vida. Pode-se notar que os seres humanos de hoje já não são os mesmos, nem física, nem psíquica, nem espiritualmente. As cidades não são, os costumes não são os mesmos. Tenho certeza que os homens do futuro serão diferentes do que nós somos já.
Algumas pessoas já estão percebendo isso, até no comportamento das crianças que estão chegando aí em termos de inteligência, em termos de percepção, em termos de espiritualidade também. E as alavancas que nós possuímos para progredirmos, para crescermos, nós já sabemos. São a filosofia, a ciência e a religião. Mas a religião no sentido do religare a Deus. A ciência que responde, a espiritualidade que nos aproxima de Deus. A filosofia pergunta. E elas não são excludentes, muito pelo contrário, a filosofia, a ciência e a religião, elas se completam. Os homens podem se especializar, mas a ciência não, e muito menos o saber. A especialização é você saber muito do quase nada. Então você tem hoje o médico especialista em mãos. Tudo bem, é importante isso, mas ele não pode ficar só, porque é você saber muito do quase nada, né? A ciência, ela tem divergência entre seus membros, e foram eles que criaram essa divergência entre a religião e a ciência, como se fosse coisa separada. Einstein já disse muitas vezes que não existe ciência sem religião, nem religião sem ciência. E o universo, ele não é constituído apenas de matéria, nós sabemos já. A ciência convencional é que limitou com o seu objeto de estudo a matéria. O espiritismo tem como objeto de estudo o espírito. O universo não é só constituído de matéria. No universo você tem Deus, matéria e espírito. O universo é constituído de Deus, espírito e matéria. E para religar esses saberes, nós precisamos ainda nos comunicar com a comunidade interexistencial. Por quê? Porque nós dependemos muito de conhecimento que nos vem através da mediunidade. Então, ainda precisamos, ainda nós possuímos uma ideia precária do que é existência, o que é essa existência. E a comunicação com os outros planos nos tem sido possível através da mediunidade que eu falei. Nós dependemos muito da mediunidade. Muitos dos autores sacros, em geral, eles foram durante muito tempo, para a maioria de nós, ininteligíveis. Ninguém entendia. Muita coisa que nós lemos, nós ainda não entendemos, né? Tem coisas até que nós pensamos assim, que sejam até irracionais. Aí parecia faltar uma chave que facilitasse para nós aprendermos o verdadeiro sentido desses ensinamentos. E essa chave nos foi dada através do Espiritismo. Essa interpretação do Espiritismo via Kardec, via os espíritas que vieram muito depois de Kardec, e com auxílio dos espíritos desencarnados, que no livro dos Espíritos e no Evangelho é colocado como instrução dos Espíritos. Moisés veio até nós na qualidade de primeiro revelador, enviado como missão, né? Mas ele trouxe o germe da moral cristã. Ele não podia trazer mais coisa. Em seguida veio Jesus nos trazendo o Evangelho. Jesus também não pôde falar tudo, ele mesmo disse isso. E o que ele falou foi mal interpretado e mal utilizado, né? Então, sob a orientação do próprio Jesus, não mais através de um homem, mas através de uma multidão de espíritos que foram trazidos de forma organizada ao planeta, se estabeleceu essa comunicação interexistencial, que foi muito arrojada na época de Kardec, mas que vem acontecendo até hoje nos centros espíritas e nas comunicações mediúnicas. Então não foi mais a opinião do homem, mas a voz unânime dos espíritos
que vieram lançar semente, que estavam muito acima das possibilidades de entendimento do planeta e fazer essa fecundação espiritual. Foi isso que aconteceu na época da codificação. Moisés abre o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo concluiu. A revelação de Moisés, ela já causou em si um enorme impacto, né? Só existia naquela época a cultura egípcia, a cultura grega, né? Aí Moisés mostra um Deus justiceiro. As pessoas não poderiam entender outro Deus, porque o Deus é do tamanho da consciência de cada pessoa. O homem primitivo, ele tinha Deus como se fosse os fenômenos da natureza. Para ele, o homem era o raio, era o trovão. Até 2000 anos atrás, para os gregos, você tinha um Deus que era uma estátua. Então, o Deus é do tamanho da consciência. Então, Moisés mostra esse Deus justiceiro, ao passo que Jesus já nos informa, já nos revela um pai que educa, que aperfeiçoa, né? Então essas revelações vêm chegando até nós de forma gradativa, apropriada do nível de consciência de cada um. O Deus de cada um é do tamanho da consciência de cada um, né? O Espiritismo é patrimônio filosófico, conjunto de princípios que estão na lei do universo e não de uma religião. O Evangelho segundo o Espiritismo não foi feito para espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi construído para todos os espíritos, encarnados e desencarnados, né? Agora, só para algumas pessoas se basearem, o Evangelho ela pode, para efeito didático, ser dividido em atos comuns da vida de Jesus, os ditos milagres, as predições e as palavras que foram tomadas para fundamento de dogma das religiões e o ensino moral. Então, quais são os atos comuns da vida de Jesus? As pessoas ficam perguntando, Jesus subiu ao céu com corpo físico? Jesus teve irmãos? A outra coisa, o dito milagre, Jesus ressuscitou Lázaro estava morto, estava com catalepsia, né? As predições, a volta de Jesus, que ficam ainda algumas religiões interpretando como que Jesus vai voltar, né? E as palavras que foram tomadas para fundamento dos dogmas das religiões. Então, sobre tudo isso existem contestações, mas sobre a parte moral ninguém contesta, né? Então essas três primeiras partes têm sido objeto de controvérsia. A última, que é o ensino moral, que se tornou intocável, é essa que é abordada no Evangelho segundo o Espiritismo. E olhe bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec não pôde tocar tudo, falar de todo o ensinamento de Jesus. Agora, diante do ensino moral, até a incredulidade se curva. É um terreno onde os cultos podem se reunir, qualquer que sejam as suas crenças. Por isso a edição do Evangelho segundo o Espiritismo apenas exige que cada um de nós faça a reforma de si mesmo. A reforma de si mesmo. Ele é uma obra para todas as pessoas e não apenas para espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo possui a chave que faltava, conforme podem concluir aquele que o tem estudado seriamente. Mas tem que estudar seriamente. Existem pessoas que já estudam o Evangelho segundo o Espiritismo há 10, 15, 20 anos. Porque cada preceito é acompanhado de instruções dos Espíritos, que são as vozes do céu. Na época da elaboração da codificação, os espíritos de várias regiões do mundo ditaram essas instruções por diferentes médiuns, além daqueles espíritos que participavam de mediúnica na Sociedade Espírita de Kardec. E Kardec pede, eu me lembro que uma vez ele pede que o pessoal
lá na mediúnica da França, qual era a opinião dos espíritos sobre esse livro que ele estava escrevendo, que era o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e os espíritos falam uma coisa interessante para ele que daqui a pouco eu vou narrar para vocês. E essa relação entre espíritos desencarnados e encarnados se deu sob a orientação do mundo espiritual. Com todas as instruções, a lei evangélica não permanecerá como letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá compelido a pô-la em prática com o apoio de seus guias espirituais. Eu lembro que sempre quando a gente está em grupo de estudo, se pede ano de trabalho, você faça uma oração, você medite, peça apoio do mundo espiritual, né? O espiritismo chegou na época da efervescência da ciência, do positivismo. Você teve aquela lei da evolução das espécies de Charles Darwin, né? Então, o conhecimento intelectual ele vem antes do sentimento. Porque a gente precisa conhecer para depois entender. Ninguém leva a sério o que não conhece ou o que não entende. E o Espírito de Verdade prefaciou o Evangelho segundo o Espiritismo dizendo que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber ordem de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Homens e irmãos, estamos junto de vós. Eles falaram para a gente e reafirmaram. São chegados os tempos em que as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas e glorificar o justo. E Kardec, antes de acabar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pede uma opinião do que os espíritos estavam achando do que ele estava escrevendo. Foram mais de 1.100 espíritos em todo o planeta que estavam ligados a Kardec durante essa obra. Essa verificação ampliada se constitui uma garantia da universalidade do conhecimento adquirido. Então, em 18 de julho de 1863, fica pronta a edição do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a observação da espiritualidade maior. E Kardec pergunta, aí a espiritualidade maior responde para ele o seguinte: esse livro seu terá influência considerável, pois foi explanado aí questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nela as máximas, os princípios que lhes são necessários, como também a vida prática das nações ganhará instruções excelentes. Você imagine se nós tivéssemos seguindo o Espiritismo, independente de questões espirituais, né? E a espiritualidade diz a Kardec: fizestes bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista de interesses gerais, do ponto de vista dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. O planeta Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já há muito tempo, teus amigos de Kardec, de além-túmulo, as instruíram que o trabalho foi feito entre encarnados e desencarnados. O livro dos Espíritos e a codificação não foi escrita por Kardec, foi escrita pelos Espíritos. Então ele lança a semente que ele confiamos porque é tempo de que a Terra gravite na ordem. Isso foi a espiritualidade falando para Kardec. Como o mundo no século XIX estava entrando em contato com a descoberta científica, vocês imaginem que em novembro de 59, Charles Darwin liberou o livro Evolução das Espécies.
Em 1804, a locomotiva foi inventada. Em 1816, a fotografia. Em 1846, inventaram a anestesia. Em 1854, a lâmpada. Em 1866, o termômetro. Em 1881, a pilha. E surge o Espiritismo. Em 1863, nós falamos aqui, foi o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o livro dos Espíritos foi em 1857. Na questão 614, os Espíritos respondem a Kardec que a lei divina é a única para a felicidade do homem. Mas a lei, o que é a lei divina? As leis naturais. As leis divinas é as leis naturais. Tanto você fala na lei da gravidade, na lei do magnetismo, como você fala na lei do amor. Na questão 621 está dito que a lei de Deus está escrita na consciência. Aí você pergunta, se está escrita na consciência, o que nos impede de acessá-la? Os Espíritos dizem que é porque as vozes do mundo ainda ocupam muito espaço em nós, na nossa consciência. Então, oblitera, ela ofusca. Como é que você pode se concentrar em coisas espirituais se você não está se concentrando nem nas coisas materiais? Você está, como as pessoas dizem assim, a cabeça na lua, né? Então, a gente já tem a lei. O livro, que é a consciência. Aí você pergunta assim, o professor Jesus? E para que o conteúdo do Evangelho fique de uma vez claro, vem o Espiritismo, que organiza em 28 capítulos. Sabe como é que ele está organizado em 38 capítulos? Cada capítulo sucede o outro. É um programa de ensino. As máximas, elas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo a sua natureza. Um capítulo lança a base para que você entenda o capítulo seguinte. Preste atenção. Do capítulo 1 ao 4, ele dá os elementos necessários para você entender o ensino. Eu não vim destruir a lei. Meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa do meu pai. E ninguém poderá ver o reino se não nascer de novo. Aí, depois de lançar a base, Kardec retorna à questão 170 do Livro dos Espíritos. Em que transforma o espírito depois da sua última encarnação? Aí a resposta: em espírito bem-aventurado, ou seja, espírito puro. Não é sem motivo que nós encontramos no Evangelho, do capítulo 5 ao 10, o nosso processo de redenção individual, nas bem-aventuranças. O homem consigo, o homem com o próximo, o homem com Deus. Bem-aventurado os aflitos, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados que são misericordiosos, entendeu? São os espíritos que já atingiram a bem-aventurança. A gente sabe que cada frase dessa tem uma virtude que você tem que adquirir. Bem-aventurado os pobres em espírito, desde quando ele adquira a virtude da humildade. Não é assim, porque sofre, que vai ganhar o reino do céu. É se sofrer resignado, né? Se você adquirir a virtude da resignação. E da questão 11 a 17, orientações, exercício diário que temos que fazer para atingir a perfeição. Amar ao próximo, amar ao inimigo, não saiba a sua mão esquerda o que a direita está dando, honrar pai e mãe, fora da caridade não há salvação,
Não se pode servir a Deus e a Mamon e o sede perfeito. Aí da questão 18 a 26, nós retornamos à mensagem que Kardec recebeu sobre a influência do Evangelho na vida prática das nações, tratando do aspecto coletivo e da redenção coletiva. No capítulo 18, muitos são chamados e poucos escolhidos, o alerta de que o convite é para todos, mas poucos aceitam, poucos querem trabalhar, entendeu? E se já possuímos o Velho e o Novo Testamento, Moisés e Jesus? E se Jesus ensinou as leis de Deus, os Espíritos têm que nos ensinar mais algumas coisas? Fizeram essa pergunta para ele. Então, na questão 627 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que as palavras de Jesus eram frequentemente alegóricas e em parábolas, porque falava segundo a época e os lugares. É necessário agora que a verdade seja ininteligível para todo mundo. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso se habituar com ela, senão a gente se ofusca. Como o Celso pediu que nós fizéssemos essa nossa conversa em 40 minutos, nós estamos com 41 minutos. Só para finalizar, eu diria que o Evangelho foi planejado para englobar todas as áreas de nossas vidas. Entendeu? É um livro prático para todas as atividades. É a realidade prática. Não é um livro de letras mortas. Além de ler, a gente tem que meditar, trazer na nossa mente e aplicar no dia a dia. É um vasto caminho ascensional. E não se preocupe, não. A gente tem várias encarnações para fazer isso. Isso não será feito numa encarnação só. Então, grandes amigos de Jiquiriçá, um abraço para todos aí, para Zé Alberto, para o pessoal da rádio FM de Jiquiriçá, para Celso. Um abração.